Saudamos todos os que nos estão a ver. Este é uma realização, uma entrevista ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, um balanço de mandato. Este é um trabalho que estamos a realizar para a Valsousa TV, um trabalho conjunto para a Valsousa TV, o Expresso de Felgueiras e o Portugal de Informação Tâmega Sousa PT. Estamos a um pouco mais de meio ano das próximas eleições autárquicas. De resto, a data não está ainda marcada pelo Sr. Presidente da República, mas será muito provavelmente, como é habitual, no final de setembro, princípio de outubro. É, portanto, chegada a hora de fazermos um primeiro balanço daquele que foi o percurso de Nuno Fonseca e o seu executivo na Câmara Municipal de Felgueiras. Fomos recebidos aqui no gabinete da Presidência pelo Sr. Presidente, Nuno Fonseca, que está aqui connosco e que saúdo e que obviamente agradeço pela disponibilidade que teve de nos receber aqui no seu gabinete para podermos conversar e, no fundo, esclarecer aqui algumas das matérias que estão na ordem do dia, que têm estado, de resto, na ordem do dia no município de Felgueiras. O Plano Diretor Municipal, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal é um assunto que tem estado no centro das atenções, aqui no Conselho, não vale a pena repeti-lo, não quero mais recordar isso, mas, de facto, o Sr. Presidente assumiu este dossiê, o dossiê político de revisão do Plano Diretor Municipal, como uma das prioridades. Qual é, neste momento, o ponto da situação? Estaremos já em condições de poder dizer que, finalmente, Felgueiras vai contar, ainda este mandato, com um Plano Diretor Municipal de terceira geração, um Plano Diretor Municipal adequado àquelas que são as exigências sociais, demográficas e económicas do atual Conselho de Felgueiras. Antes de mais, aproveitar para cumprimentar o Armindo, o Expresso, a Valsousa TV também e agradecer, no fundo, a oportunidade que me dão aqui de esclarecer aquilo que são os nossos felgueirenses e aqueles que nos ouvem, que também interessados por matérias políticas e por aquilo que tem a ver com Felgueiras. Relativamente ao PDM, e é de facto um dossiê extremamente pesado, que nós queremos pôr cá fora o mais rápido possível, foi de facto um compromisso nosso e nós gostamos de honrar os nossos compromissos, como sempre temos feito. O PDM é de 94 e, portanto, já lá vai muitos anos que nós estamos deficitários de um novo PDM, a revisão devia ter acontecido já há bastante tempo, tem sofrido vários atropelos, e dizer que nesta matéria nós estamos extremamente focados em pôr o PDM cá fora. Ao contrário daquilo que se possa muitas das vezes veicular em algumas opiniões, nós estamos focados em pôr o PDM cá fora, por aquilo que ele representa para a população, porque as pessoas estão, no fundo, ansiosas por terem a possibilidade, algumas delas, de poderem construir, porque estão quartejadas ao longo destes anos, mas também para perceber um bocadinho aquilo que é o contexto deste novo PDM e a forma como ele tem que atuar. É um PDM diferente, como falava e bem, é um PDM de terceira geração, e nós estamos aqui a fazer um salto muito grande, porque nós estamos num PDM ainda de primeira geração, que é o nosso de 94, e passar para uma terceira geração há aqui uma diferença abismal. E isto pode ter um reflexo grande nas pessoas. As pessoas poderão, muitas das vezes, ficar um bocadinho surpreendidas por aquilo que é esta mudança de políticas que tem a ver apenas e só com a lei e com o ordenamento do território. Só para terem noção, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos relativamente ao PDM tem a ver, por exemplo, com a infraestruturação das nossas redes. É impossível nos PDMs atuais, os de terceira geração, zonas urbanas, ou seja, considerarmos aglomerados urbanos, onde não houver infraestruturas ou onde não esteja programada a sua execução. Infraestruturas, presumo que se refere a saneamento básico, abastecimento de água e outras. Mas essencialmente assenta sempre em cima do saneamento básico e da água, e quando num concelho como o nosso, e que nós sabemos, e falaremos certamente sobre isso, temos um déficit muito grande em termos de saneamento, para nós, aquilo que nos valeu para podermos defender junto da Comissão de Coordenação e de todas as entidades que pudéssemos aumentar as áreas que temos no fundo, ou que estavam previamente previstas quando tomámos conta do dossiê para zonas urbanas, era termos feito o trabalho relativamente à infraestruturação de saneamento.
Porquê? Porque nos obriga efetivamente a termos um plano de execução, um plano financeiro de execução e que seja real. Não podemos estar apenas a pôr num papel que vamos fazer determinada rede de saneamento em determinados locais e que depois, na prática, depois do PDM estar resolvido, deixaríamos de assumir esse compromisso. Não. Isto é para ser feito de forma séria, com aquilo que são os recursos do município, e temos que dizer onde é que vamos buscar essas fontes de financiamento. Vamos fazê-lo. Há aqui a boa vontade das entidades de nos permitir, mesmo sabendo que há muitas zonas deficitárias de saneamento e algumas ainda poucas de água, que têm essa necessidade de nos deixar aumentar os aglomerados urbanos. E temos certamente uma margem até à revisão do PDM, e quando fala da revisão chamamos nós o REOT, que há uma reavaliação daquilo que são os novos PDMs. Nessa fase vai-se aferir aquilo que efetivamente foi feito e se estamos a cumprir aquilo que nos tínhamos proposto. Portanto, há sempre uma cláusula de reversão, há mecanismos hoje que existem também nos PDMs de não permitir especular à volta das propriedades. Havendo um terreno que é para construir, ele deve ser construído, ou seja, deve ser feito às infraestruturas que as pessoas se propõem a fazer, porque se ao fim de X tempo isso não acontecer, o terreno que supostamente era aglomerado urbano pode passar novamente para a zona, para solo rústico. Portanto, estamos a falar de compromissos, tem que haver aqui compromissos entre a Câmara, as entidades que coordenam o PDM e também haverá certamente entre os municípios que têm essa obrigação de fazermos um plano cada vez mais robusto. Se o queremos pôr cá fora, nós estamos a trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Temos tido já várias reuniões setoriais e estamos já numa fase da primeira reunião da Comissão, no fundo, que gera todo o PDM, para ver se passarmos a uma fase final, e eu gostaria de chegarmos certamente ao verão já com a discussão pública no terreno. A ver, vamos. Há muitas afinações que temos que fazer. Não me queria estar aqui a comprometer com datas específicas para não correr o risco de estar a falhar. Aquilo que os felgueirenses podem ter da minha parte é, de facto, a certeza de que estamos mais empenhados do que nunca em colocar o PDM cá fora, porque muitos atropelos têm acontecido, muitas dificuldades nos têm sido levantadas em algumas matérias. Tivemos também um atraso significativo por causa da pandemia, embora a pandemia não seja justificação para tudo, mas só para título de exemplo, havia entidades que era necessário dar pareceres para o PDM e que com este período de pandemia se recusavam a dar pareceres e até mesmo a reunir. E isto, muitas das vezes, para avançarmos para uma segunda etapa, há que ultrapassar a anterior. E quando isto acontece e as entidades não dão parecer, nós ficamos bloqueados à espera que isso aconteça para poder dar o passo seguinte. Portanto, de qualquer das formas, eu acho que podemos estar neste momento confiantes daquilo que é o nosso trabalho relativamente ao PDM e certamente teremos novidades muito em breve relativamente a esta matéria. Portanto, no que tem a ver com o trabalho que tem vindo a desenvolver, o trabalho que depende exclusivamente da Câmara Municipal de Felgueiras, está praticamente concluído. Portanto, presumo que agora haverá decisões a tomar, mas em instâncias superiores, digamos assim, em termos de ordenamento do território. Nós temos já alguns pareceres, há afinações que têm que ser feitas, algumas correções, mas que acontece naturalmente neste processo de PDM. E, feitas estas afinações, partiremos certamente para uma outra reunião e até estar tudo concertado com as entidades, mas de qualquer das formas, neste momento, está tudo a correr dentro daquilo que é expectável, dentro deste cenário que é um processo de revisão de PDM, que é um processo, ao contrário, eu desconhecia o que era um processo de PDM, permitam-me aqui a minha ignorância relativamente àquilo que eu achava que era um PDM, passava que era algo mais simples, apesar de perceber a importância que ele tem em termos de ordenamento do território, mas de facto são muitas entidades a opinar, são muitos pareceres, são muitas matérias que têm que ser afinadas, são milhares e milhares de documentos que têm que ser produzidos e que todos eles têm que encaixar como um puzzle para poder, no fundo, depois no momento em que ele é posto em prática e que é colocado ao serviço dos municípios na gestão diária do nosso ordenamento, do território e da nossa gestão urbanística, tudo tem que estar certo para que depois não aconteçam casos, como ainda temos hoje no nosso atual PDM, situações, eu vou dar exemplos, variantes que foram desenhadas ou autoestradas que foram desenhadas em determinada zona no nosso plano diretor municipal inicial, que depois, posteriormente, vieram a ser alteradas, e uma coisa é certa, como ela ficou definida naquela zona e que, entretanto, deixou de ser lá a sua execução,
não é possível construir nessas zonas porque consta do PDM ainda a autoestrada em determinado local. Sr. Presidente, para encerrarmos este dossiê PDM, só uma questão, porque creio que a questão que lhe vou fazer traduz de alguma maneira a curiosidade que muitos felgueirenses terão, nomeadamente alguns presidentes de junta com quem eu às vezes falo, alguns presidentes de junta do Conselho, em determinadas zonas, nem vou sequer referir quais, têm obviamente expectativas de que sejam alargadas nos seus territórios as áreas com possibilidade de construção. Há algumas freguesias que de facto se debatem com essa dificuldade, as pessoas querem de facto construir as suas casas, ampliar as suas habitações e não há neste momento terrenos disponíveis. A nova versão do PDM, por aquilo que conhece do trabalho que está a ser desenvolvido, vai procurar acautelar essa situação, vai procurar corresponder a algumas das expectativas desses presidentes de junta? De facto, foi uma das coisas que fizemos, foi discutir aquilo que era a visão para o território dos seus presidentes de junta. Tivemos essa conversa com os seus presidentes de junta para tentar perceber o que é que queriam para cada um das suas freguesias. Nesta matéria, era muito difícil para nós, em algumas freguesias, defender até zonas de construção. Nós tínhamos eu diria que há cerca de um ano atrás, quando discutíamos isto com a Comissão de Coordenação, havia freguesias que não tinham qualquer zona de construção, ou que ficariam sem qualquer zona de construção, o que seria muito difícil e muito complicado. Felizmente, tendo feito um trabalho, no fundo, bastante focado naquilo que era a necessidade das freguesias e justificando cada uma das matérias que colocávamos em cima da mesa perante a Comissão de Coordenação, seja ela pela infraestruturação, como já falei, e a possibilidade da Câmara assumir esse compromisso, conseguimos dentro daquilo que é este contexto. E é um contexto diferente, que se desengane quem disser que hoje um PDM de Lousada, um PDM de Faf, aqui ao lado, ou Vizela, que vai ser diferente deste. Não, os PDMs vão mudar radicalmente. Nós somos das primeiras câmaras a estar a fazer um PDM de terceira geração e isso vai ter que acontecer até meados do próximo, eventualmente até ao próximo ano. Todas as câmaras vão ter que passar por este processo e, portanto, este ajustamento vai ser igual para todos. É a vantagem que tem, mas nós, concretamente, nas nossas freguesias, continuamos a ficar e conseguimos segurar, felizmente, ainda muitas zonas para que as pessoas pudessem fazer a sua casa, poder realizar aquilo que é o seu sonho de vida e não ter que se deslocar para outros concelhos, que é aquilo que muitas das vezes nós, enquanto autarcas, ficamos muito tristes quando vemos que, porventura, por uma situação destas de PDM que não seja possível construir, as pessoas não vêm para o centro. Normalmente tem tendência a deslocar-se para os concelhos vizinhos. Dou o exemplo, por exemplo, alguém que esteja em Aião, dificilmente virá de Aião para Felgueiras, se não for possível construir em Aião, irá mais certamente para a Aparecida, como se estiver em Regilde, irá certamente para Vizela do que vir para o centro de Felgueiras, e assim muitas outras zonas do concelho. Aquilo que nós quisemos foi assegurar um máximo de zonas de possibilidade de construção, com regras, com alguma lógica que fosse coerente, não dispersando aquilo que são as zonas de construção, porque é isso que não se pretende, porque quanto mais dispersarmos, e a gente percebe a lógica que a Comissão de Coordenação hoje tem, quanto mais forem dispersas as habitações, maior será o custo na infraestruturação, seja ela de saneamento, seja ela da água. Se me perguntarem, e foi um dos primeiros desafios também que nós, e porque há pouco não referi, que tivemos com a CCDR, e quando queríamos aumentar os aglomerados, a resposta foi uma só. E que a gente poucos argumentos tem para rebater. É que se pegarmos naquilo que são zonas de construção que existe no PDM de 94, nós hoje ainda só temos 50% dessa área urbana por construir. Ou seja, mais de metade, ou cerca de metade, das zonas que temos de construção atual, no PDM atual, está por construir. Porquê? Algumas porque estão exageradamente em profundidade e, portanto, foram feitas as casas na frente de estrada e o terreno atrás não é ocupado, mas a mancha está a ser contabilizada para o PDM atual. Outras porque as pessoas pura e simplesmente têm os terrenos, não os querem vender, não estão apenas e só a especular à volta disso. Outros porque eventualmente não tiveram possibilidade, porventura financeira, para poder fazer, e nesse sentido nós às vezes ficamos sem argumentos porque achamos que não temos zonas de construção. Nós temos muita, podem não estar nas zonas em que as pessoas efetivamente... Há um desajustamento. Há um desajustamento, foi isso que se tentou compor no PDM também. O Presidente referiu há pouco, quando falava o Sr. Presidente sobre a questão da revisão do Plano Diretor Municipal, a importância que tem e, digamos,
a relação que existe neste momento entre aquilo que é a revisão do Plano Diretor Municipal no sentido de disponibilizar mais áreas de construção e a necessidade quase imperiosa imposta pelas entidades que tutelam este setor de aumentar as infraestruturas, de ampliar a rede de infraestruturas, nomeadamente a rede de saneamento básico, que é aquela em que o Conselho de Felgueiras está mais atrasado. O Sr. Presidente anunciou recentemente já há alguns anos, já portanto no decurso deste mandato, um plano de investimento ao nível de saneamento básico bastante ambicioso. Creio que 23 milhões de euros foi o valor que sinalizou. O plano de investimento já está a ser executado, portanto é um conjunto de obras já em curso. Qual é neste momento o ponto de situação em relação àquilo que está portanto, já em curso e aquilo que está perspectivado para o futuro próximo? Nós, felizmente, temos já no terreno várias obras nesta matéria do saneamento. Estamos com aquilo que nos propusemos em termos de investimento de o fazer. São 23 milhões de euros para executar em 10 anos. Foi isso que nós nos propusemos. E quando me dizem em 10 anos, e se é possível fazer isto em menos tempo, não é possível. Não vale a pena, por mais financiamento que houvesse da parte do município, mesmo que a Câmara assumisse ou conseguisse alocar recursos, fosse por via de um empréstimo para a execução de saneamento, fosse por outra via, dificilmente seria possível colocar em prática todas as obras ao mesmo tempo, num prazo de execução de 4 anos. A gente vê... Portanto, a questão não é financeira só. Não só financeira, tem que haver equilíbrio, Armindo. Nós não podemos achar que conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. A questão que eu lhe pergunto eu explico-lhe, se me permitir, porque é que lhe estou a fazer esta questão. É que aquilo que se tem visto, em termos nomeadamente de notícias, é que o famigerado Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, poderá vir a afetar uma fatia significativa para apoiar, nomeadamente, estes trabalhos de infraestruturação. Se essa situação se vier a confirmar, isso poderia constituir aqui uma ajuda significativa para os municípios, nomeadamente para o município de Felgueiras. Se isso acontecer, poderá significar que esse processo pode ser acelerado, o processo de ampliação das infraestruturas de saneamento básico no Conselho? Há vários fatores que nós temos aqui que ponderar. Há um de princípio e um de base que tem a ver com as entidades reguladoras. Hoje existe já, e apareceu um concurso específico e feito à medida para 6 municípios, daqui da região do Val de Sousa, em que uma das condicionantes que a entidade reguladora, a ERSAR, obriga, em termos de aferidor, é que, para a gente se candidatar e para poder ter a candidatura aprovada, o controle de custos, ou seja, aquilo que a gente gasta em termos de saneamento e aquilo que a gente cobra aos nossos municípios, tem que ter uma média superior a 70%. E Felgueiras, há um ano atrás, tinha uma média de 30 e poucos % nesse indicador. Ou seja, já conseguimos fazer uma recuperação porque havia dados que não estavam a ser contabilizados e nós conseguimos aumentar para cerca de 64%, mas para chegar aos 70% ainda temos de fazer aqui um caminho. Porquê? Porque nós temos as nossas taxas também desajustadas, a verdade há que ser dita. Alguém que hoje consome água do poço e que não injeta, e o nosso saneamento está indexado ao preço da água, portanto, consumindo o mínimo de água pública, paga 50 e poucos cêntimos de saneamento. O que depois, nestes aferidores e nestas questões de controle com a ERSAR, com a entidade reguladora, os indicadores não podem atingir os objetivos que estão lá propostos. Aquilo que é preciso fazer é tentar ao máximo controlar tudo aquilo que são situações que estejam a não ser bem reportadas para poder ir buscar os financiamentos. Quando me fala de facto na questão do PRR, eu acho que nós neste momento temos de fazer um caminho. Temos de fazer o caminho de fazer o plano, e foi isso que o fizemos, atempadamente, o nosso plano para saneamento 2030, foi isso que nós chamamos, para investir em 10 anos, contando apenas e só com aquilo que são os recursos municipais. Se, porventura, houver, de facto, alguma oportunidade de financiamento e que estamos sempre atentos e que iremos atrás dele, se houver outra fonte de financiamento que a gente possa, no fundo, socorrer-se, o faremos. Para quê? Para tentar pôr em prática mais rápido aquilo que nos propusemos. Se forem em 10, são em 10. Se conseguirmos vir para 8, serão em 8. Se pudermos vir para 6, serão para 6. Mas sempre que conscientes de uma coisa, temos que ter em conta aquilo que é a sua execução física. É muito difícil executar
tantas obras ao mesmo tempo. Aliás, as pessoas hoje andam pela rua e em algumas freguesias que a gente está já a fazer essa intervenção e as pessoas às vezes já nos chateiam exatamente ao contrário. Claro. Primeiro queriam um saneamento, mas agora percebem que são muitas ruas paradas ao mesmo tempo, muitas intervenções ao mesmo tempo, e isso às vezes dificulta aquilo que é a mobilidade das pessoas. Há outro ponto que também é fulcral e que está a tentar ser resolvido, e se não for ao bem, será certamente com mais pressão que o faremos, que tem a ver com as nossas travessias do Rio Bizela. Aquilo que foi a concessão relativamente ao saneamento em determinada altura neste município, e estaremos a remontar cerca do ano 2000, ou porventura andaremos nessa era, havia dentro daquilo que era o contrato de concessão, a obrigatoriedade das Águas do Norte, que é quem a Câmara entrega, no fundo, o saneamento, e que tem que pagar, de fazer um emissário do lado de cá, do lado de Felgueiras, na margem do Rio Bizela. O que é que aconteceu? Exatamente o contrário. Alguém, por desatenção, não se apercebeu disso, também nunca foram chamados à atenção, certamente, relativamente a essa matéria, colocaram um emissário do lado de Bizela, e uma coisa é certa, nós temos algumas zonas onde já temos rede de saneamento feita, embora não esteja ligada. O que é que acontece? Nós temos de arranjar 3 passagens que têm que estar previstas, pelo menos, para não estar a fazer o emissário agora do lado de cá, tem que haver 3 passagens no Rio Bizela, seja ela desde de Regilde, de São Jorge de Bizela, eventualmente Vila Fria. Nestas zonas nós vamos ter que arranjar forma de passar o saneamento para lá. Serão as Águas do Norte a fazer a responsabilidade é das Águas do Norte de fazer esse emissário. Temos estado em constante pressão já há cerca de um ano com as Águas do Norte para fazer essa ligação. Desde o início do mandato que vimos a discutir esta matéria com as Águas do Norte, acontece que isto está sempre dependente das tutelas. Uma coisa é certa, se as Águas do Norte não avançarem rapidamente para a concretização desses objetivos, vamos certamente avançar com o processo para o Tribunal relativamente a esta matéria. Porque nós não podemos correr o risco de estar a fazer um investimento desta envergadura em saneamento e depois não ter onde ligar. E mais, quando estamos perante situações de poluição constante do Rio Bizela também, que queremos evitar com elas. Nesse sentido, não podemos andar aqui a tapar o sol com a peneira, que ninguém me venha dizer que em zonas onde nós temos o saneamento seco, que as pessoas, que algumas delas, infelizmente, isso acontece, há sempre um ou outro, ou uma outra pessoa que pega e faz uma descarga para o saneamento, e ela vai parar onde? Vai parar ao rio. E, portanto, temos andado em cima disso, temos tentado fiscalizar, a própria GNR tem feito esse acompanhamento, acreditamos que os nossos cidadãos são pessoas de bem, mas também vamos percebendo aqui e ali, seja ele mais a montante do Rio Bizela, seja a jusante, nós temos situações que acontecem nessa natureza. Portanto, vamos trabalhar no sentido de resolver a questão, e eu estou certo que as Águas do Norte estão a fazer esse trabalho, porque se não o fizerem, nós teremos, como é óbvio, de defender aquilo que são os interesses dos felgueirenses, e a única via que temos para fazer é a via legal que existe, não temos outra. Muito bem. Vamos agora entrar num ponto diferente da nossa entrevista. A rede viária, portanto, é também um dos temas que tem estado na ordem do dia. Há aqui 2 ou 3 eixos de infraestruturas de comunicações sobre os quais gostava de ouvir o Sr. Presidente. Desde logo a questão da famigerada ligação da autoestrada, portanto, na chamada rotunda da Casa do Diabo, que é assim que aquela rotunda é conhecida aqui em Felgueiras, à zona industrial de Cabeça de Porca. Qual é neste momento o ponto da situação? Tanto quanto se sabe, de resto foi celebrado um protocolo de entendimento entre o município e o Governo para a construção, para a viabilização dessa infraestrutura rodoviária, que é também reclamada há muitos anos pela Câmara Municipal. Qual é neste momento o ponto da situação? O Sr. Presidente dizia-me, numa troca de impressões que tivemos há uns meses, que tinha ainda uma esperança que pudesse haver uma luz ao fundo do túnel, enfim, fumo branco, ainda este mandato, no sentido de que a obra pudesse, pelo menos em termos concursais, avançar neste mandato. Estamos a cerca de meio ano do final deste mandato. É um cenário ainda possível, Sr. Presidente? Uma coisa é a consciência que a gente tem do trabalho que está a fazer, e relativamente a essa matéria estamos perfeitamente tranquilos, sabendo, primeiro, que o esforço que temos feito e aquilo que está em cima da mesa e aquilo que está a ser neste momento executado. Porque existe neste momento, Sr. Presidente, se me permite interrompê-lo, existe já um projeto, portanto, o traçado está já definido. O traçado está definido.
O projeto, aquilo que é o anteprojeto, está já feito. Há o processo do projeto que tem que passar pelo estudo, neste caso, de impacto ambiental. Pediu-se a dispensa do estudo de impacto ambiental, tendo em conta que há vários anos tinha sido feito já um estudo, exatamente para o traçado, que é mais ou menos a mesma linha daquilo que esteve já previsto. Mas hoje temos um reforço. Estamos à espera da Agência Portuguesa do Ambiente que nos possa pôr cá fora a questão do estudo. Estamos à espera, aliás, isso consta até de um parecer dado agora para o IP relativamente ao PDM e, de facto, relativamente também à questão da variante de cabeça de porca. Se houver dispensa, o processo será muito mais ágil. Haverá, como é óbvio, nós estaremos a falar daqui vários meses para que isso aconteça. Passando por essa dispensa, o projeto de execução terá que avançar para uma parte já, para uma fase final e passar para a obra. Portanto, terá que ser lançado o concurso público para a empreitada e, nesse sentido, eu acho que, se me perguntar, Armindo, aquilo que eu achava há 2 meses ou 3 atrás, que será o mesmo que eu penso hoje, acho que o processo já podia estar, do ponto de vista da Agência Portuguesa do Ambiente, mais adiantado. Vamos continuar a trabalhar de forma muito aguerrida para que isso possa eventualmente acontecer e que a variante possa ser de facto uma realidade nos próximos tempos. Mas trabalhando eu não gostando às vezes de alimentar cenários que possam não ser aqueles que eu desejava, uma coisa é certa, ela vai andar. E mais certeza disso tivemos quando vimos perfeitamente no PRR que ela consta desse mesmo plano, o que para nós nos vem, no fundo, reforçar aquilo que era o trabalho que já estava identificado e, nesse sentido, tentarmos dar forma àquilo que é uma necessidade há muito desejado. É um sinal político dado pelo próprio Governo. Eu acho que sim, eu acho que está a reforçar aquilo que foi a palavra dada e eu espero bem que continuar a contar com as pessoas. E pode constituir, já agora, se eu estiver aqui a lavrar em algum equívoco, corrigir-me-á, pode constituir aqui uma ajuda adicional ao município, porque se o PRR suportar a 100% os custos da construção dessa infraestrutura, poderá representar aqui um alívio grande em termos financeiros para a Câmara Municipal. Nós temos aquilo que foi o princípio, no fundo, do entendimento com as infraestruturas de Portugal para a realização desta obra, com este Executivo, tinha um pressuposto, que era assumir 15% do valor da infraestrutura e também a questão das expropriações. Esse foi o princípio, é esse o princípio do acordo e que não vamos desviar dele até que haja outro tipo de solução. Não queríamos estar aqui a entrar agora nessa discussão inviabilizando aquilo que é a execução da variante, porque poderíamos estar aqui a voltar com o processo atrás, portanto, mantemos esse princípio de acordo, mas, e caso seja possível, pela União Europeia, porque há aqui ainda muita dúvida se a questão do plano rodoviário, se as infraestruturas rodoviárias podem ser suportadas pelos dinheiros dos fundos comunitários e, portanto, há aqui ainda alguma dúvida por parte do Governo relativamente a esta matéria. Caso isso possa vir a acontecer, certamente faremos as nossas diligências para tentar aliviar o orçamento municipal e, consequentemente, o orçamento dos nossos municípios, porque a repercussão é de todos nós e, nesse sentido, o que nós queremos é a variante feita e queremos, acima de tudo, ter uma variante o mais rapidamente possível pronta para poder dar suporte àquilo que é a nossa indústria que está suportada na zona de Cabeça de Porca. Estas questões de dinheiro são extremamente importantes e, como é óbvio, se aquilo que a gente puder poupar, certamente pouparemos. Estamos a falar de quanto? 2 milhões, 3 milhões? Cerca de 2,5 milhões, sensivelmente. Poderá haver afinações, tudo depende também do processo de expropriação. Chegou a ser iniciado o processo negocial com os proprietários? Ainda não está iniciado, portanto, primeiro tem que ser validada a questão do trajeto e, no fundo, delineado, porque imagino que agora, no estudo de avaliação de impacto ambiental, se é que ele é necessário, é preciso fazer uma correção ao trajeto. Se tivermos que o fazer, teremos que ir, se calhar, para outro tipo de proprietários que não aqueles que estavam identificados, claro. E, portanto, isso pode ter essas implicações. Que tipo de estrada é que vamos ter, Sr. Presidente? Porque ele conhece do processo, vamos ter, que participou vamos ter uma variante com três faixas, sendo certo que 2 delas sempre nas zonas de subida. A via de Lentos, como assim. Sim, que é aquilo que costumamos chamar a via de Lentos. Foi isso que conseguimos negociar, porque estava numa fase inicial apenas em partes
do percurso é que isso aconteceria. Qual é a extensão da Estamos a falar de mais de 5 km, estaremos a falar de cerca de 6 km e qualquer coisa, mas eu acho que, acima de tudo, um investimento pesado, que rondará os cerca de 8 milhões e meio em termos de custo de obra, e que para nós percebemos que é demasiado importante. Quando nos falamos em 2 milhões e meio, a pergunta que eu faço, e quando punhamos isto em cima da mesa, o que é que esta estrada vai servir? Temos que perceber aqui o custo-benefício. O que é que esta estrada vai servir? Que tipo de implicações é que ela tem? E aquilo que ela representa em termos de manutenção nas nossas estradas, se ela não existisse. Se os caminhões que hoje passam diariamente na nossa Estrada Nacional 207, por exemplo, bastante afetada pela circulação de trânsito. A Estrada Nacional 207 é aquela que vem de Faf em direção a Felgueiras, para as pessoas perceberem. Se os caminhões que vêm de Cabeça de Porca tiverem que passar por essa estrada, que tem custos de manutenção do município, quanto é que isto ao fim de uns anos não representa para o município? Ou coisa contrária será se a variante tiver a responsabilidade das infraestruturas de Portugal naquilo que tem a ver com a sua manutenção. Portanto, às vezes a gente parece que está a gastar muito dinheiro em determinada matéria, estamos a fazer um investimento a longo prazo, que para além daquilo que é as questões de mobilidade que são importantes e tornar a circulação mais rápida e dar mais competitividade às nossas empresas, que é isso que se pressupõe também, estamos também no longo prazo a poupar naquilo que é o custo do município. Não creio, sinceramente, que haja alguém que ponha em causa esse tipo de investimento. Embora haja aqui, nós sabemos, questões antigas, compromissos da tutela, celebrados no passado, no sentido de assumir o compromisso de construção da dita variante e que nunca foi concretizado em concreto. Mas não vamos, obviamente, agora dispersar-nos a tratar esse assunto. Ainda em matéria de acessibilidades, eu queria que o Sr. Presidente nos falasse sobre também a famigerada questão da Municipal 564, portanto, aquela estrada que existe neste momento, na versão requalificada, já uma requalificação feita já há alguns anos, desde aqui da sede do Conselho até Airães, e depois de Airães até ao limite do Conselho com Lousada. Portanto, a estrada foi iniciada, a sua beneficiação, mas a empreitada tarda em ser concluída. As pessoas perguntam porquê, legitimamente, porque de facto há anos que aquela obra se arrasta. O que é que se passa em concreto, Sr. Presidente? Sei que já nos disse uma vez que, por isto, nós escrevemos isso em alguns artigos, havia ali problemas com a negociação dos terrenos, em alguns pontos do traçado. Entretanto, já passaram alguns anos. Porquê é que aquela obra não é finalizada, Sr. Presidente? É de facto uma das obras que mais dores de cabeça me deu durante este mandato e que me está a dar. Estamos a falar de uma obra com alguma extensão, com bastantes problemas. De facto, o problema base e parte do princípio tinha a ver com a negociação dos terrenos, e quando falo da negociação dos terrenos, estamos a falar do alargamento da faixa em que era necessário demolir muitos muros e muitas casas e fazer esses alargamentos, outros cortes apenas de alguns terrenos que existiam. E nada disso foi negociado numa fase anterior ao início da obra. Isso implicava, como é óbvio, quando a gente chega com uma obra a determinada zona e a pessoa é surpreendida que tem que ir o muro de casa dela abaixo, normalmente as reações não são muito positivas. Outra situação tem a ver com a própria empreitada em si. Ou seja, ela quando foi lançada, havia situações que não estavam identificadas na empreitada que é necessário corrigir. Há procedimentos que têm que ser limados no fundo, com o empreiteiro que está no terreno. Há questões que o empreiteiro quer ser ressarcido, mas isto tudo tem que ser aferido em determinado momento e a Câmara perceber que não está a cometer nenhum tipo de ilegalidade, nem está aqui a prejudicar ninguém. Se me perguntar se a obra devia ter avançado muito mais rápido, devia efetivamente. Teve vários problemas pelo caminho, alguns deles também, muitas situações que tivemos, por exemplo, com a EDP, de atraso naquilo que era a instalação dos postes ou a deslocação dos postes, mas há situações que decorreram da empreitada que não foram as mais simpáticas, em que nos arrastavam apenas e só para um caminho, que era para uma via judicial com o empreiteiro, porque não estamos aqui a dizer que é a Câmara que tem razão ou que o empreiteiro que a deixa de a ter, mas situações que têm que ser muitas das vezes dirimidas e que, se fôssemos para uma via judicial, iríamos atrasar ainda muito mais a obra e íamos ficar com a obra. Essa obra começou ainda com o anterior Executivo, foi lançada com o anterior Executivo.
O senhor está no exercício de funções há 3 anos e meio. Há 3 anos. E não foi, este executivo também não foi capaz de resolver os problemas. Presume-se, ou imagina-se pelo menos, que seja um imbróglio bem complexo. O que é assim tão complicado que impediu que não estamos a falar de uma obra assim tão grande quanto isso, trata-se de uma estrada municipal com alguns quilómetros. O que é que está de concreto a dificultar, a obviar a conclusão da empreitada? Quando nós temos uma empreitada a decorrer, em que é necessário fazer determinada obra, a obra ou a parte da obra que é preciso fazer não estava, por exemplo, no procedimento que foi aberto e inicial, em que é preciso fazer essa retificação, em que o empreiteiro precisa que seja feito os acertos, em que, em determinado momento, não concorda com aquilo que é a solução proposta com a Câmara e que, às vezes, se abandonava a obra por determinado tempo até que fossem dirimidas as situações. Sim, porque justamente há essa ideia de que aconteceu. Isso aconteceu. Nós temos que falar, a obra estava aparentemente abandonada. Temos que falar claro. Isso aconteceu sistematicamente, tivemos essa dificuldade, tivemos esses problemas. E, como é óbvio, nestas coisas, ou vamos dirimindo, passo a passo e partindo, perdoem-me a expressão, a pedra, em função daquilo que vai acontecendo, para levar a obra a bom porto, ou então vamos arrastar para tribunal, ainda por cima com uma empresa que é do Concelho de Felgueiras, que não foi contratada por nós e, portanto, estou perfeitamente tranquilo para falar sobre isso, mas que nos merece o respeito e as pessoas que lá trabalham também nos merecem o respeito. Mas eu acho que, acima de tudo, e é aquilo que temos sensibilizado, quer essa empresa, quer outras, mas sobretudo essa, porque o respeito tem que ser também para os municípios, para os habitantes daquela zona, que estão há muito tempo a padecer por aquilo que são as dificuldades na circulação de trânsito. E eu acho que as coisas agora que estão no bom caminho para se definitivamente... Mas tem alguma previsão agora relativamente ao termo definitivo? Nós já temos, o troço já está todo, já não há nenhuma parte do troço que esteja em terra, já está todo pavimentado. Há agora uma parte ainda que carece ainda da segunda camada de bituminoso. Tivemos um muro de suporte grande que foi preciso fazer junto a um pontão que existe, que era a parte mais difícil de fazer. Houve um muro que roeu em determinada altura de betão que foi levantado e que roeu passado 2 ou 3 dias de ter sido colocado o betão. Foi preciso refazer outra vez o muro. Portanto, estas matérias põem-se em cima da mesa. Tivemos uma fase também de bastante chuvas e bastante intensas, mas isso não é desculpa para aquilo que foi o atraso que esta obra teve. De facto, arrastou-se por demasiado tempo. É uma obra que me tem cansado e consumido tempo e recursos e que eu quero me ver livre dela, se Deus quiser, o mais rápido possível, mas acima de tudo por um descanso de dar àquelas pessoas que muito sofreram com aquela obra. Porque eu passo lá todos os dias, ao contrário daquilo que possam pensar, passava lá todos os dias para perceber o que ia acontecendo. E tento fazer sistematicamente, seja lá, seja noutro tipo de locais. Agora, há coisas que nós temos que tentar consertar da melhor forma possível, sem exageros, mas uma coisa é certa, o exagero foi de facto do tempo da obra e isso agora está a ficar numa fase de acabamentos, mas queremos os acabamentos também feitos e concretizados rapidamente, porque já estou farto de ouvir falar em 564 do ponto de vista da execução da obra, apenas e só. E já que estamos a falar de atrasos de obras, temos aqui também, nomeadamente aqui ao lado, na cidade de Felgueiras, de resto, o centro de Felgueiras tem sido, nos últimos anos, um autêntico estaleiro, a céu aberto, com obras, são obras que são inquestionavelmente importantes, não está em causa, mas que de facto foram obras que também demoraram demasiado tempo, demoraram pelo menos de acordo com aquelas que eram os prazos de execução inicialmente perspectivados. Creio que o pior já passou, as pessoas de Felgueiras já, digamos, se me permitem a expressão, já se consegue respirar um bocadinho melhor em termos daquilo que aconteceu nos últimos tempos, mas foi um processo complexo também. De resto, temos ainda algumas obras em curso aqui na sede do Concelho. Aquilo que estamos a assistir neste momento na cidade, e vamos já falar noutros pontos do Concelho também, mas em concreto aqui na cidade, é uma autêntica, se permite a expressão, não sei se o termo será exagerado, mas é quase uma autêntica revolução, algo que nunca tinha sido visto em Felgueiras, pelo menos com esta dimensão, com esta abrangência. Como é que o Sr. Presidente está a olhar para aquilo que está acontecendo neste momento na sede do Concelho, em termos de obras? É de facto, desde que eu me recordo, eu vivo
Eu vivo em Felgueiras há 42 anos e desde pequeno que frequento a minha terra, e eu acho que, não permitindo, não me puxando aqui a brasa à minha sardinha nem coisa que o pareça, acho que nunca tivemos obras com a envergadura que temos nos dias de hoje. Tivemos aqui, de facto, anos muito atribulados. Estes últimos 2 anos, em termos de obra, foram bastante atribulados, muita obra a acontecer ao mesmo tempo. Muitos atrasos. Houve os seus atrasos. Estamos a falar de obras de muita envergadura. Estamos a falar de obras que vão durar certamente, a não ser que alguma catástrofe acontecesse, mas que vão durar, ou com este nível de intervenção, dificilmente teremos nas próximas 3, 4 décadas, diria eu. Sim, são obras para gerações, sim, seguramente. E, portanto, quando se fala deste tipo de obras com esta dimensão, é normal que elas tenham que ser feitas de forma bem robusta e consolidada. Perguntar o atraso é muito. De facto, às vezes as dificuldades são muitas, porque depois também temos a questão da mobilidade. Tivemos um período de pandemia que não podemos esquecer-nos nesta fase, em que as próprias empresas também têm as suas dificuldades e tiveram pessoas infectadas. Tudo isto, às vezes, faz com que existam atrasos. Sr. Presidente, uma das obras, peço desculpa por interromper, para procurarmos... Estamos numa conversa informal. Procurarmos abreviar, para tentarmos abordar aqui o maior número de temas possível. Ainda dentro deste contexto de obras, permita-me só fazer-lhe uma questão para as pessoas perceberem, porque muita gente faz essas perguntas, nomeadamente aqui em relação à Praça Vasco da Gama, esta grande intervenção que todos nós observamos no terreno. Sr. Presidente, o que é que está a acontecer ali? O que é que vai surgir ali naquela praça, que é um espaço nobre na cidade de Felgueiras? O que vai acontecer é uma obra de uma praça, efetivamente, a Vasco da Gama, onde vamos ter, fruto daquilo que era a intervenção que estava prevista, que seria, no fundo, fazer só uma praça na zona do Grêmio, ali na frente do Grêmio. Nós entendemos que podíamos ir mais além, então, tendo em conta que, por aquilo que estamos a fazer aqui no centro, dando mais mobilidade aos peões e reduzindo alguns lugares de estacionamento que acabaram por acontecer, aqui junto ao Café Belém, essencialmente, o que é que nós fizemos? Aproveitamos para fazer um parque de estacionamento na parte inferior. Portanto, subterrâneo. É subterrâneo. Quantos pisos terá? Tem um piso só. Tem só um piso. Será um parque de pequena dimensão. Sim, mas são cerca de 50 lugares, são extremamente importantes. Serão gratuitos? Estamos ainda a estudar essa possibilidade, vamos ver. À partida serão pagos, porque à partida serão pagos, mas temos que perceber também em termos de candidatura quais são os constrangimentos que isso possa ter ou não em termos de financiamento. Portanto, 50 lugares não é assim muito significativo, diria. Desde que sejam bem utilizados, nós queremos os ter disponíveis. Agora também temos que perceber que eles são importantes para que haja, no fundo, aqui também a rentabilidade daquilo que é um investimento, seja agora, seja no curto prazo, ou seja mais... Uma concessão, a possibilidade de atribuição de uma concessão está no vosso horizonte. Por isso é que eu dizia que 50 lugares me parece curto para uma concessão a Nós, neste privados. momento, não temos essa vontade. Não temos essa vontade. Como é óbvio, nesta vida já aprendi que nunca devemos dizer nunca. Claro. Mas nós, por exemplo, o parque que temos na Machado de Matos não está concessionado e, portanto, é no fundo gerido pelo município. Está a ser um sucesso esse parque, Sr. Presidente? Eu acho que podia ser ainda mais. Eu acho que é um parque... O que se observa é que é um parque que tem cada vez mais de movimento, tem mais dimensão. A questão da abertura, e quando tivemos estas intervenções na Avenida Leonardo de Coimbra, sobretudo, e com isenções que propusemos para a utilização do parque, ele ganhou mais mobilidade. As atividades que fizemos do ponto de vista cultural, como a Praça das Artes, o Natal na Praça, as atividades que fizemos na própria Praça Machado de Matos, veio trazer às pessoas um conhecimento de um parque que muitas das vezes passa despercebido, e portanto isso tem ajudado. De qualquer das formas, esta intervenção aqui na Praça Vasco da Gama vai nos ajudar a sanar muito das dificuldades que temos de estacionamento aqui neste miolo central. E à superfície, o que é que vamos ter? À superfície vamos ter uma praça única. Vamos ter mais uma praça seca em Felgueiras? Vamos ter uma praça seca, sendo certo que, apesar de seca, nós vamos tentar mantivemos as árvores. E há aqui um exercício que vamos fazer ainda, Armindo, porque muitos têm falado... As pessoas estão um bocadinho... É um dos comentários que se ouve. E, infelizmente não é um problema só de Felgueiras. Muitas das intervenções de requalificação urbanística que se tem observado nos centros urbanos passam justamente por isso. São até intervenções em termos arquitetónicos, aparentemente nós não somos especialistas na matéria, muito interessantes, mas aquilo que se observa muito é o desaparecimento dos espaços verdes, das árvores, de que as pessoas gostam tanto.
É isso que vamos observar também aqui na Praça Vasco da Gama? Nós mantivemos as árvores principais que tínhamos, retiramos árvores e aquilo que temos feito, e temos feito sempre nessa lógica, atenção, porque há aqui coisas que nos têm acusado efetivamente e é bom aproveitar esta oportunidade para esclarecer as pessoas. Muitas das intervenções que fizemos foi em árvores que estavam completamente ocas por dentro, com uma dimensão enorme, com um porte enorme, claro, sujeitas a cair, e é uma coisa que é tudo muito bonito quando nada acontece, mas nós temos um caso que acompanhamos na Madeira, em que uma árvore num espaço público, em determinada altura caiu e matou uma pessoa, ou mais do que uma pessoa. O que importa é depois substituir, por outras, eventualmente por outras espécies mais. Era exatamente aí que eu ia chegar na minha explicação. Há um exercício que eu pedi já para me fazerem, que tem a ver com aquilo que foram as árvores que, eventualmente, por causa deste tipo de necessidades, tiveram que sair. Haviam árvores que eram proibidas também já pela União Europeia, relativamente à sua especificidade, também tiveram que sair dos espaços públicos por causa das questões com problemas de saúde que podiam estar associados. E eu quero fazer o exercício daquelas que nós colocamos novas, porque eu tenho a certeza de que são mais, bem mais, do que aquelas que nós retiramos. Portanto, quanto a essa matéria, estou descansado. O que é que me dirão certamente? É claro que elas não têm hoje o porte, claro, daquelas que eram retiradas. Mas vai demorar tempo. Se formos pela intervenção junto à igreja onde não tínhamos árvores nenhumas, toda aquela avenida que vem desde a padaria São Jorge até à Casa das Artes, passando pela Capela Mortuária, nós não tínhamos ali árvores praticamente nenhumas, e se repararem nas caldeiras, nas zonas de estacionamento, há ali muitas árvores já por ali acima. E como nesse sítio, existem muitos outros onde elas estão. Vai haver, há de facto aqui uma compensação daquilo que é as árvores. E dizer também que nós vamos fazer uma grande intervenção naquilo que é o pulmão central aqui do Melo Felgueiro. Se não se importar, tratávamos disso daqui a alguns minutos. Para concluir a questão das obras aqui na cidade, todos temos também observado a realização de obras na zona escolar. Também está interdita à circulação, condicionada à circulação. O que é que está a acontecer naquele ponto da cidade? Nós estamos a criar ali algum fluxo em termos de circulação de trânsito, tendo em conta as questões de segurança, sobretudo para os estudantes que estão ali, quer na Escola Manuel Faria Sousa, quer na secundária de Felgueiras. Portanto, havia necessidade de, no fundo, conferir ali uma outra forma de circulação do trânsito, permitindo aos miúdos terem mais segurança. É isso que se está a fazer, aproveitando também alguns dos apoios do quadro comunitário previsto nesta questão da mobilidade e da segurança. Ainda bem que fizemos esta intervenção, porque tivemos uma surpresa e, felizmente, na estrada principal, ainda recentemente, a estrada abateu, sem estar ainda pavimentada sequer, e poderia ter acontecido posteriormente a isso. Deparámos-nos com uma cratera enorme por baixo da estrada e com uma linha de água a passar. Está neste momento a ser feita a aferição daquilo qual é a dimensão do problema, mas ainda bem que fizemos essa intervenção, porque ela veio-nos trazer ao de cima aquilo que é um problema que lá estava e que podia ter tido consequências maiores. Aconteceu nesta altura de obras, o que ajudou a não ter ali problemas de maior em termos de segurança. Mais fluidez, aquilo que é expectável. E mais segurança. E mais segurança. Mais segurança. Zonas de estacionamento, as pessoas perguntam sempre, vamos ter, está salvaguardada a questão de estacionamento? Continuam a haver zonas de estacionamento, isso... É expectável que haja menos conflitualidade de trânsito em horas de ponta? A intenção é essa, que a questão dos autocarros, que é sempre uma questão problemática, e na entrada dos alunos para dentro dos autocarros possa acontecer com a segurança que falávamos há pouco, e que os carros possam fluir na mesma, sem haver grande conflito com aquilo que é os autocarros. Deixa-me só introduzir aqui, não estava previsto aqui neste alinhamento da entrevista, mas deixa-me só aqui, e peço-lhe que seja breve, porque é uma questão que a mim me suscita curiosidade, porque eu sou um dos utilizadores desses espaços. A nossa zona desportiva, onde tem aqueles percursos pedonais, onde tem o campo relevado sintético, o campo está aparentemente muito desgastado, a infraestrutura propriamente dita, a relva sintética está muito gastada, tem muitos anos, para aquilo que me disseram pessoas que, enfim, bem mais conhecedoras desse tipo de situações do que eu, dizem que aquilo já está muito para além do período de vida útil normal de um equipamento daquela natureza, e a própria área envolvente também aparenta alguma
alguma degradação, algum desgaste. Está previsto alguma intervenção para aquela zona ali, Sr. Presidente? Foi agora recentemente feita uma intervenção, certamente pela questão desta questão da pandemia não irá com tanta frequência, claro. Mas se reparar, aquele campo que existia junto ao campo de ténis, que estava ao piso todo degradado, estava a rede a cair, já foi reparado que era a rede, que era o piso, está perfeito. De facto tinha um aspecto desagradável, deplorável. Já fizemos uma intervenção, está novo, está pronto a ser utilizado. Colocámos uma coisa que não existia ali naquela zona, mesmo que provisório, que foram as casas de banho, que as pessoas circulavam lá e não tinham a casa de banho para se poder deslocar. Foi provisoriamente colocada uma situação amovível, mas que permite às pessoas hoje poderem já ter uma casa de banho. Vamos continuar a fazer uma aposta naquela... Havia ali uma zona também onde se tinha verificado um abatimento de terras. Sim, e que será feito agora também um muro de suporte relativamente a esse local. Quanto ao campo, o campo sofreu ao longo de muitos anos uma intensidade de jogos. Nós não tínhamos mais campo relevado nenhum sintético em Felgueiras. E, portanto, a intensidade de jogos era muito grande, há necessidade certamente de o poder mudar. Mas há muitas intervenções que têm sido feitas, do ponto de vista até municipal, e há mais campos hoje, como temos na Lixa, como temos em Barrosas, como temos também já em Lagares, como temos em Torrados, e como teremos certamente no campo de Felgueiras, no Machado de Matos, o campo de treinos que nos propusemos, como há intenção, e avançará certamente, porque vamos ceder também... Ainda vamos ter campo de treinos no Dr. Machado de Matos. Estamos a trabalhar nesse sentido. Relva sintética também? Relva sintética. Estamos a trabalhar nesse sentido para que possa acontecer ainda, se Deus quiser, dentro deste mandato. Há cedência já da parte da Câmara ao Várzea também para que possa fazer um novo campo e um campo relevado sintético, apoiado pelos nossos regulamentos de apoio pelo RADA, que será certamente também, é uma vontade nossa e nesse sentido que estamos a trabalhar, como há outros campos que têm que continuar a ser intervencionados, havendo junção, acho que os clubes têm que cada vez mais se unirem, as próprias freguesias, tem que haver aqui uma união das freguesias para poder a utilização do campo ser mais comum, para não ter cada um a sua capelinha. Portanto, faremos não só ali intervenção, como noutros campos. Muito bem, em frente. Vamos deixar um bocadinho aqui a sede do Conselho. O tempo passa rápido. Passa rápido e nós estamos a fazer gestão, começamos a ficar um bocadinho preocupados, sob pena depois da entrevista também ficar demasiado longa. Vamos passar um bocadinho para a Lixa, que fica aqui pertinho, mas que é um polo importantíssimo, um polo urbano importantíssimo aqui no nosso Conselho. O centro da cidade da Lixa também está em obras. Aquilo passamos lá, quase todos nós felgueirenses passamos lá quase diariamente, e aquilo que se observa de facto é também uma frente de obra significativa. O que é que está a acontecer nomeadamente no centro da cidade da Lixa? É exatamente a mesma revolução que se vê em Felgueiras, passa também um bocadinho pela Lixa, tem a ver com a regeneração urbana e com aquilo que foram os investimentos. Vamos fazer a intervenção na Praça José Joaquim Coimbra, está a acontecer já, e conseguimos captar também investimento numa fase já final para a estrada junto ao Largo Eduardo Freitas, em frente à igreja, também para a sua requalificação. A nossa vontade é que aquele espaço tinha lá uma ciclovia, foi uma das questões que muitas das vezes nos dizem porque é que a gente faz a ciclovia e é só aquele bocadinho que vai ficar. A intenção é que ela possa depois ligar ao Ladário, onde temos também a intenção de fazer o parque urbano da Lixa, que será no Ladário. Estamos a negociar com os proprietários, já adquirimos alguns terrenos, mas estas intervenções de regeneração urbana estão identificadas para estes miolos centrais, como está a acontecer também em Barrosas, como já aconteceu na Longra, ainda no anterior mandato do Dr. Inácio Ribeiro, mas dizer que nós temos vontade de que isto possa ser estendido a todas as freguesias. Estamos a criar áreas de regeneração urbana para todas as freguesias, para que investimentos desta envergadura, como é óbvio, se me perguntar se tem a mesma dimensão, não tem a mesma dimensão, mas queremos que elas cheguem de forma homogénea a todas as freguesias, porque nós entendemos, se neste momento estamos a fazer uma intervenção grande, e as pessoas não têm que ter receio de que o centro e a sede do Conselho tenham uma intervenção como esta dimensão que nós temos visto. Quanto mais robusto for o nosso centro, e quanto mais gente tivermos cá, mais robustos serão também as nossas freguesias e os nossos polos que estão descentralizados pelas nossas freguesias. E é neste
apertar, neste criar músculo entre todo o Conselho, que nós devemos apostar. Não devemos ter receio que há uma zona mais polarizada. Acontece isso em todo o lado, em todos os lados. Os centros históricos são normalmente mais densos, têm uma carga mais pesada em termos de investimento, mas isso traz gente. Se trouxermos gente ao centro, trazemos também a todas as freguesias. E é nessa conjugação de esforços que temos que fazer entre todos. Queremos fazer isso não só na parte da regeneração urbana e aquilo que vemos em termos de obra, mas naquilo que tem a ver com os equipamentos ligados ao lazer, ligados àquilo que é os nossos espaços naturais e verdes, que faremos uma aporta certamente muito maior daqui para a frente, mas como é óbvio não podíamos desperdiçar este dinheiro que havia disponível no quadro comunitário. Estamos a fazê-lo na lixa, continuaremos a fazer e certamente nos próximos tempos teremos noutras zonas do Conselho. Desculpar-me-ão os lixenses, mas vamos ter que regressar à sede do Conselho, não vão levar a mal, tenho muitos amigos na lixa, mas vamos falar também de uma obra, de uma intervenção emblemática eu diria que não apenas para as pessoas que residem na sede do Conselho, mas para todos os felgueirenses e até diria até para toda a nossa região, que é a intervenção que está prevista, para isto já foi iniciada, mas creio que vai assumir uma dimensão, pelo menos em termos de visibilidade maior nos próximos meses, que é aquela intervenção apontada para Santa Quitéria. Portanto, é um dos ex-libris, um dos sítios mais acarinhados, um dos pontos mais acarinhados de todos os felgueirenses. O que é que vai acontecer, ou o que é que já está a acontecer, mas que no futuro será mais visível em Santa Quitéria? 3 fases distintas, Armindo. É de facto dos maiores projetos que temos em mãos, que é este Menino de Santa Quitéria, onde temos a maior riqueza em termos de turismo, é o nosso turismo religioso. Os maiores visitantes que vêm em termos de turismo a Felgueiras passa sempre pelo turismo religioso e pela deslocação a Santa Quitéria. Não nos podemos esquecer disto nunca. Nesse sentido, estamos a requalificar e conseguimos garantir financiamento para a questão da requalificação junto à Alameda, e fazer já o parque de merendas. Isto englobado numa... Portanto, a parte velha, se me é permitida, a parte velha vai ser completamente requalificada. Vai ser requalificada, seguindo mais ou menos a filosofia daquilo que existia com as alas laterais. Com as alas laterais. Terá um parque de merendas, que é aquilo que também é ansiado, porque eu gostava muito de ver as pessoas a deslocarem-se a Santa Quitéria e depois chegava-se a hora depois de fazerem a sua devoção a Santa Quitéria ou cumprir as suas promessas, pegavam e deslocavam-se para outras zonas porque não tinha condições. Não tinham zonas para poder estar a usufruir do espaço. Quando é que vamos ter esse parque de merendas, Sr. Presidente? Ele está já em curso, portanto a obra está já em curso. Aquilo que se espera é que eles, eu presumo que no mais tardar, apesar da obra ter um prazo de execução de 450 dias, nós contamos que ela aconteça mais rápido. Assim esperamos. Não me parece uma intervenção muito pesada, sendo certo que há sempre coisas e surpresas. Nós temos ali a questão da iluminação, que é sempre um bocadinho problemática e também tem que ser acautelada, mas de qualquer das formas... Em termos arquitetónicos, vai ser uma continuidade daquilo que existe já não faria sentido, na parte nova? Não faria sentido que não... Vai haver aqui alguma coerência? Tem que haver alguma coerência e, portanto, vamos seguir a mesma filosofia, mantendo, no fundo... Aquilo é um espaço que deve ser um espaço muito, permita uma expressão, soft, em que não deve haver, em termos de arquitetura, uma coisa que estou dentro daquilo que é aquele panorama que ali temos. E certamente vamos fazer depois a segunda fase também, que está pensada já, está estruturada, que é toda a rearborização do Monte de Santa Quitéria, ou seja, já junto à parte nova, mas nas alas laterais com vista sobre a cidade. Portanto, em direção ao cemitério. Em direção ao cemitério, que será a terceira fase. Exatamente. Ou seja, eu dou-lhe o nome, dou-lhe aqui 3 fases, sendo certo que elas estão todas a ser trabalhadas. É aí que encaixa o novo cemitério? A vontade é que ele encaixe aí. Estamos na fase de desbloquear também com a questão do PDM, porque estamos a falar de uma zona de reserva ecológica. Há neste momento passos firmes já. O município já adquiriu os terrenos? Os terrenos já estão todos adquiridos há muito tempo. Esse foi o primeiro passo que demos na concertação. A questão do há cerca de 2 ou 3 proprietários que ainda é preciso haver ali entendimento relativamente aos terrenos, mas eu diria que 99,9% está tudo sanado com os proprietários. De facto, aquilo foi o primeiro passo que demos, conseguimos adquiri-los. E felizmente também com boa vontade, digamos, e diga-se a verdade, das pessoas que estiveram sempre ao nosso lado para que isso acontecesse, tendo em conta o projeto e a dimensão deste projeto. Pretende-se fazer nessa parte, nessa encosta,
ali uns passadiços e uns miradouros sobre a cidade, e terá também um núcleo com água, que será um pequeno lago, mas que servirá de 2 propósitos. Onde é que vai ficar o lago? Ficará mais ou menos... Bem encosta? Ela fica ali, temos que aproveitar ali as curvas de nível relativamente àquilo que temos já de ligações de água. Mas esse lago vai ser alimentado por linhas de água existentes? Daí que tínhamos que o encaixar de forma que a gravidade permita ali fazer, no fundo, dar sustentabilidade ao lago. E esse lago tem um propósito não só de embelezamento, mas tem um propósito maior, que é a questão de poder eventualmente abastecer a nossa proteção civil, os nossos helicópteros, para que possamos eventualmente socorrer, quando for necessário, na questão dos incêndios. E fica ali, de facto, num sítio estratégico. Exatamente. Porque a ideia é que Santa Quitéria continua a ser um pulmão verde. Exatamente. Vai ser o nosso pulmão da biodiversidade, onde teremos também uma parte ligada aos animais e onde as crianças poderão, e as nossas escolas e aqueles que vierem de fora, poder, no fundo, conviver com a nossa natureza, substituindo as espécies arbóreas que lá estão por outro tipo de espécies que são mais propícias àquilo que se pretende para a biodiversidade. E teremos também, como é óbvio, a questão do novo cemitério municipal, que fará parte, ou seja, chamamos-la terceira fase, não obstante que ela já está em andamento ao mesmo tempo, mas que subdividimos em termos de projetos. O cemitério municipal será uma obra para o próximo mandato? Ele está já em curso, já está em curso o projeto. Pois. E nós queríamos ainda ver se começávamos, pelo menos, a movimentar as terras ainda durante este mandato. Sr. Presidente, estamos quase com 1 hora de entrevista, vamos ter que, de facto, abreviar, mas há aqui 2 ou 3 assuntos que são absolutamente incontornáveis. Um deles eu sei que é um assunto muito querido para muitos felgueirenses, inclusive para mim próprio, que gosto muito, que é o Rally de Portugal. No ano passado, infelizmente, não obstante estar prevista o regresso do Rally de Portugal a Felgueiras, não foi possível realizar o Rally de Portugal por causa da pandemia. Para este ano está previsto, já está anunciado de facto a realização do Rally, está previsto também Santa Quitéria, não sabemos ainda se com ou sem público, mas essa intervenção que referiu de requalificação de toda a zona, todo o monte de Santa Quitéria, acautela a necessidade, se me permite a expressão, de continuarmos a ter ali um espaço onde os bólides do WRC possam continuar a acelerar. Apesar dos mais radicais dos projetistas entender que devia desaparecer... O pulmão verde pode gerar aqui alguma conflito. E quem me conhece sabe que sou uma pessoa de procurar consensos. Tentamos consensualizar aquilo que era o projeto, àquilo que poderia ser a atividade, seja ela do rally, seja outro tipo de práticas, até pode ser do BTT ou outro tipo de prática desportiva que possa acontecer. De facto, isso está acautelado no projeto para poder dar continuidade. O Rally de Portugal está de volta definitivamente, foi uma grande aposta da nossa parte. É um evento que muito nos custou, muito trabalho tivemos para que ele se realizasse. Gostaríamos certamente que ele fosse com o público, porque só assim acho que faz sentido o Rally, de facto, mas estamos numa fase que não podemos estar aqui com meias medidas e, portanto... Ultrapassa o município. O Serras de Faf e Felgueiras também foi uma conquista deste e que será europeu? Vai ser campeonato europeu, é isso justamente que eu lhe ia dizer, portanto tem este E ano. o trouxe do Seixoso com outra amplitude. O Seixoso também o regresso aos grandes eventos e agora incluído no calendário europeu. E com maior extensão. Já aumentamos a pista do Seixoso e, portanto, temos uma nova configuração da pista do Seixoso. É mais uma boa notícia. Ainda antes de passarmos a outra coisa, ainda no domínio dos grandes eventos, este ano vamos ter volta a Portugal em Felgueiras? Volta a Portugal. No ano passado não tivemos. Vamos ter volta a Portugal, nós temos que retomar os eventos, assim como queremos retomar muitos outros. De qualquer das formas... Vamos ter chegada a Felgueiras? Estamos ainda aqui nas negociações relativamente a essa matéria, se ficamos com a chegada, se ficamos com a partida, de qualquer das formas... Gostava mais da chegada, mas presumo que seja um pouco mais dispendioso para o município. Nós, neste momento, temos de ser cautelosos e é aquilo que temos de fazer a gestão dos recursos. Estamos a ter vários eventos ao mesmo tempo e há muitas necessidades no Conselho que também têm que ser colmatadas. Uma coisa é certa, a volta a Portugal estará certamente por cá, com chegada ou com partida, nós teremos a volta a Portugal. É uma aposta que... Foi isso que nós nos propusemos, ninguém nos pode vir hoje... Este Executivo reafirma. Dissemos sempre que íamos procurar aquilo que eram os eventos de dimensão nacional e internacional e é isso que estamos a fazer, dar cumprimento àquilo que estava no nosso manifesto, como faremos com muitas outras atividades que estão certamente projetadas e que estarão em curso nos próximos tempos. Desculparem-me as pessoas que nos estão a ver, mas eu vou aqui fazer um parênteses, voltar um bocadinho atrás
porque eu tive necessidade de introduzir aqui a questão do Rally a propósito de Santa Quitéria, mas ainda a propósito dos pulmões verdes, das zonas verdes, abordar agora a questão do Parque da Cidade. O anterior Executivo, já na sua reta final, adquiriu terrenos numa zona diferente, portanto, ali na zona, muito próxima da zona escolar, apontando essa localização como o futuro Parque da Cidade de Felgueiras. Este Executivo não tem, pelo menos publicamente, não tem feito grande notícia relativamente àquilo que está perspectivado para ali, embora eu saiba que já houve, entretanto, alguns progressos, presumo que a aquisição de novas parcelas de terreno para que se dê continuidade a esse projeto, ou seja, mantém-se a opção política do anterior Executivo de apontar para aquela zona do Conselho a construção ou a criação de um parque verde, um parque urbano aqui na cidade de Felgueiras. Estamos de facto, continuamos. O Parque da Cidade, para nós, o parque urbano, continuará a fazer sentido, não inviabilizando aquilo que é Santa Quitéria, o parque urbano faz todo sentido. Aquela zona, para nós, entendemos também com outra configuração, que é de facto uma zona que pode servir esses interesses. Há aqui a questão da negociação com os proprietários, nós já adquirimos uma parcela de terreno, mas há aqui a questão das negociações que são duras, e estamos a falar de muitos hectares para adquirir, e que dependendo daquilo que sejam os preços, tem que ser preços justos. Não podemos estar aqui a entender só porque estamos no centro da cidade e que temos um terreno que é agrícola, aquele que possa valer aquilo que custa um terreno de construção. Tem que haver aqui justiça. Essa aposta será feita, e permite-me, Armindo, fazer aqui 2 notas ou 3 muito rápidas neste enquadramento. Essa é uma aposta, como faremos outros parques verdes espalhados pelo Conselho. Como temos já neste momento identificados 5 zonas para poder também fazer praias fluviais, e que estamos a passar pelo processo daquilo que é necessário junto da Agência Portuguesa do Ambiente, que é perceber se as águas estão em condições de poder, no fundo, receber essas praias fluviais. Vamos fazê-lo. Zona de Vizela. Mais tarde daremos nota de quais são esses locais. Esse projeto que uma vez o Sr. Presidente me disse que está a ser articulado com FAF, Vizela... Temos várias zonas do Conselho onde estamos a pensar fazer essas praias fluviais. Há um outro projeto que tem a ver com a requalificação dos rios, não só o Vizela, o Bugio e o Ferro, mas também o nosso Rio Sousa. E aquilo que é a minha vontade, e vou dar aqui em primeira mão também, para que fiquem a conhecer, aquilo que eu chamo de um corredor da nossa ecovia, que se pretende que se trace desde da zona da Amarante, ou seja, iniciando praticamente na Lixa, que passe para o centro de Felgueiras, que possa acompanhar o Mosteiro de Pombeiro, ligando à Ponte do Arco, eventualmente, e fazendo ligação a Guimarães, criando aqui um bocadinho estas sinergias que devem começar a aparecer interconcelhias entre polos. E que isso depois possa, noutro contexto, também acontecer depois num formato de cruz, desde a zona de Faf até Lousada, eventualmente seguindo aquilo que são as margens do Rio Sousa, que porventura também temos. E é essa a minha vontade, é nesse sentido que estamos a trabalhar, para avançar rapidamente para esse traçar de caminho naquilo que são as nossas ecovias, redes pedonais que possam existir ao longo das margens dos nossos rios, das pequenas margens. Temos zonas fantásticas nas nossas levadas que têm sido exploradas ultimamente por toda a nossa população e que temos cada vez mais mantê-las limpas e preservá-las. Estamos com várias ações com o nosso Centro Municipal de Voluntariado, que felizmente a Ação Social criou há mais de um ano, e nesse sentido continuaremos a trabalhar para dar mais qualidade de vida aos felgueirenses. Nós temos aqui muitos assuntos, tinha eu aqui previsto abordar muitos assuntos, o tempo está praticamente o tempo que tínhamos previsto para esta entrevista. Não esquecer as obras nas freguesias. Eu tenho essas e estes assuntos, mas em relação às freguesias eu tinha aqui mais 2 ou 3 temas que gostava de abordar telegraficamente, rapidamente, a questão das freguesias. Este mandato foi caracterizado pela celebração de protocolos com as freguesias, que reforçaram a autonomia das freguesias. O balanço que faz é um balanço positivo da forma como esse processo tem evoluído em cada uma das autarquias de freguesia? Extremamente positivo. Nós propusemos desde o início do mandato a criar protocolos que permitiam às freguesias. No primeiro ano tivemos alguma dificuldade porque era um ano de afinação em que fizemos obras até 25 mil euros, em que a Câmara comparticipava 12.500 e a freguesia punha 12.500, para cada uma das 32 freguesias, não por uniões, para cada uma das 32 freguesias.
E percebemos que no primeiro ano houve algumas freguesias que tiveram dificuldade em suportar a parte deles, então, portanto, fizemos no segundo ano uma coisa diferente, passámos as obras, a possibilidade de submeter uma obra à Câmara de 30 mil euros, em que a Câmara paga 21 mil euros dessa obra e a freguesia assume 9 mil. Portanto, passando aqui o raço de 50-50 para 70 da responsabilidade da Câmara, 30 da freguesia. Isso tem sido um enorme sucesso em todas as freguesias, temos trabalhado muito bem com todas as freguesias, cada um sabe com aquilo que conta e que pode submeter à Câmara e que tem previamente aprovado. Temos feito trabalhos fantásticos, desde parques que estão a nascer, parques geriátricos. Para além disso, tivemos ainda a questão do apoio que demos para a instalação de parques infantis em cada uma das freguesias. E, portanto, esta dinâmica e também aquilo que é a cedência de materiais e que tem acontecido até um valor até 9 mil euros para cada freguesia todos os anos, permitiu requalificar imensas ruas que estavam ainda em terra, com cubos, que chamamos nós o paralelo, sim, mas que tem acontecido, pequenas pavimentações, alguns a fazer próprias instalações de saneamento. Há freguesias a instalar saneamento neste momento, por opção delas, recorrendo a esses protocolos, e é esta dinâmica que criamos desde o início do mandato, e criando também aqui um aumento bastante significativo para naquilo que tinha a ver com os apoios que eram dos acordos celebrados para as limpezas de bermas, que são assumidos pelas freguesias e que a Câmara paga, para as limpezas de bermas e a manutenção dos espaços verdes. Portanto, todas essas dinâmicas que as freguesias têm permitido cada uma ir fazendo o seu trabalho, e bem feito na sua maioria. Haverá, como é óbvio, uns que discordem de umas coisas, outros optarão por determinadas áreas, outros por outros. Sr. Presidente, falámos aqui de muitas obras, de muito investimento, mas obviamente que ao reverso da medalha é preciso dinheiro para dar sustentação financeira a cada uma das intervenções, e estamos a falar de facto algumas delas com volumes, com valores significativos à escala dos milhões. A oposição, nomeadamente, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, tem vindo a sinalizar aquilo que identifica como sendo um excessivo endividamento deste Executivo, a assunção de compromissos financeiros da responsabilidade deste Executivo, que a oposição considera excessiva. Estamos neste momento a falar, e digo isto em jeito de pergunta, estamos neste momento a falar da assunção de compromissos exagerados, excessivamente elevados, que podem, de alguma maneira, segundo a oposição, pôr em causa a sustentabilidade financeira da autarquia? Não, Armindo, hoje eu percebo os argumentos políticos e aquilo que se possa querer vender do rigor que foi em tempos e que esta Câmara estará toda descontrolada e que a gente estará a gastar excessivamente. Estamos mais endividados, o Executivo está neste momento mais endividado do que estava no passado. Está. Sim. Uma razão simples. Se contabilizarmos, por exemplo, um empréstimo que foi herdado do anterior Executivo de 5 milhões e 200 mil euros, mais um empréstimo que foi feito na EMAFEL, que era a empresa que tínhamos o nosso aterro, também do anterior Executivo, e que nós tivemos que incorporar no endividamento municipal, se estivermos a falar só destes dois empréstimos e que vinham sendo contabilizados apenas no ano de 2018, ou seja, aquilo que estava previsto era eles serem incorporados no endividamento municipal em 2018, estamos a falar só nestes dois empréstimos, que herdamos cerca de 6 milhões de euros que temos aqui de contas para pagar. Não obstante disto, há uma gestão rigorosa que temos feito, e muito rigorosa ao contrário daquilo que possam fazer. Eu sei que pode chocar a muita gente, as pessoas verem muita obra e muita obra a ser executada, com apoios, de facto, a algum apoio também em termos de banca, mas eu já vou passar a explicar, mas que não ponha em causa a sustentabilidade do município. O município, neste momento, nas suas contas, eu não tenho aqui os dados comigo para poder responder com exatidão, mas os nossos limites em termos de endividamento andará na ordem dos 45 milhões de euros. Neste momento, qual é o endividamento? Eu acho que nem a um terço chegamos. Eu não tenho aqui os dados, mas eu acho que nem a um terço chegamos, nem coisa que se pareça. Portanto, nós estamos mais controlados. Também há outra lógica que nós temos. Nós sabemos aquilo que podemos, até onde é que podemos ir. E aquilo que foram as verbas que até hoje mais tivemos que pagar mensalmente neste município, nós estamos bem aquém daquilo que é esse limite do endividamento
internos, já não estou a falar do endividamento perante as entidades externas, que é controlado. Hoje a gente não faz endividamento como se fazia há uns anos atrás, em que pedíamos qualquer tipo de empréstimo que as contas não eram controladas. Hoje a Direção-Geral das Autarquias Locais controla aquilo que são as nossas contas e, portanto, limita-nos o endividamento. Temos a lei dos compromissos que nos obriga também a cumprir estas questões do endividamento e temos o Tribunal de Contas que nos põe travão naquilo que são os nossos projetos. Que se desengane quem achar que aquilo que nós fazemos que é descontrolado. O que é que a oposição se tem agarrado? Fomos visionários? Fomos. Vimos uma oportunidade naquilo que era a possibilidade de aumento do investimento que tínhamos previsto em termos de fundos comunitários? Vimos. Porquê? Porque o esquadro comunitário tem hoje uma possibilidade. Nós tínhamos, imagine, vou pôr um número fictício, em termos de investimento. Temos 5 milhões de euros para utilizar na regeneração urbana naquilo que eram as nossas obras que estavam identificadas no quadro comunitário. Nós temos a possibilidade, através do Banco Europeu do Investimento, de ir buscar financiamento para a compensação de obras, ou seja, se eu tinha uma obra de 1,5 milhão e consegui garantir, por exemplo, 1 milhão de euros para a obra, eu posso compensar os 500 mil com o valor indo buscar ao Banco Europeu de Investimento. Com uma taxa de juro, Armindo, com uma taxa de juro que neste momento é negativa. Do BEI. Do BEI. Uma taxa de juro que anda a 0,25, 27, portanto, pouco pesa e que há a possibilidade de a pagar em 15 anos. Isto permite ir fazendo o investimento de forma sustentada e sem grande endividamento. E, portanto, quando vão este tipo de temáticas, e são muitos os projetos de fundos europeus, há muito projeto, felizmente, que este município e este executivo têm procurado, têm garantido financiamento e, como é óbvio, cada vez que há um pequeno projeto que tenha que ir à linha BEI, somos sempre acusados pela nossa oposição de que estamos a endividar o município. As contas irão certamente vir a público nos próximos tempos, irão refletir isso, certamente, mas estamos conscientes de que o trabalho que estamos a fazer, que é o trabalho certo. Outra crítica que fazem a este Executivo, que a oposição tem vindo recorrentemente a fazer a este Executivo, é que tem aumentado exponencialmente o número de colaboradores da autarquia, ou seja, o número de pessoas a trabalhar na Câmara, que esta Câmara, que este Executivo tem contratado um número, segundo a oposição, excessivo de colaboradores. Corrobora, com certeza que não, mas qual é o ponto de vista como é que a Câmara justifica, porque olhando para os números, de facto, o número de colaboradores da Câmara neste momento é significativamente maior do que era com o anterior Executivo. Como é que se justifica? Não é verdade. Não? Não. Pronto, mas agora como é que se justifica, pelo menos, mas é obviamente assumido que tem havido a contratação de muitos recursos humanos. Sim. Como é que se justifica estas mudanças, uma vez que me está a dizer que o número de colaboradores não é maior do que era no passado, como é que explica isso? A oposição tem dito que uma coisa é diferente. Fácil, mas eu passo já a explicar. Sim. Mas deixa-me voltar ainda um parênteses atrás. Se estiverem à espera, e assumindo aqui se entenderem que o município, eu entendo que o município, a questão do endividamento, que neste momento, estando controlado, que deve ser secundária. Eu não vou deixar de fazer um empréstimo, como fiz agora, de 3 milhões de euros para investir em saneamentos, só porque a minha oposição entende que nós que não devemos contrair esses empréstimos. Fazemos de forma controlada, porque não podemos deixar de investir naquilo que é de facto essencial. E assim continuaremos a fazer. Quanto ao pessoal, dizer, Armindo, uma coisa muito simples. Nós temos menos gente, ou andará a coisa mais ou menos idêntica que existia em 2017 com o anterior Executivo. Acontece que... Então porquê a divergência de opinião entre... De facto, nós temos contratado pessoas. Sim. Temos contratado pessoas. Temos, por exemplo, pessoas que trabalhavam para o município como sendo trabalhadores precários, a passar recibos verdes, e que foram contratados ao abrigo dos programas que havia para os precários, sim, porque não se coaduna as pessoas continuarem com questões de empregabilidade e sem aquilo que é a sustentabilidade do seu emprego. Temos também contratado pessoas, porque há pessoas que vão embora, que entretanto se reformam. Há muita gente que está em idade de reforma neste município. Eu diria que nos próximos 4 anos, 5, este município irá perder cerca de 200 a 300 trabalhadores daquilo que tem, porque as faixas etárias que tem, Sim, é natural renovação. O que tem acontecido é uma divergência entre aquilo que são duas coisas distintas. Uma é o mapa de pessoal, que vem muitas das vezes identificado nos orçamentos, que tem que vir, e outra é o quadro do pessoal, que é efetivamente aquilo que nós temos.
E meter aqui também um parênteses. Mas agora explique-nos essa diferença. Explico. O mapa de pessoal, que tem que vir para o orçamento, que são mapas provisionais, tem que contemplar sempre mais gente do que aquilo que é efetivamente aquilo que tem. Eu vou dar um exemplo simples que as pessoas percebem. Nas escolas, as atividades extracurriculares, as AECs, nós no mapa de pessoal temos que contabilizar. Imagino que temos 70 funcionários neste momento a trabalhar nas AECs nas escolas. Se nós tivermos 70 funcionários, ele no mapa de pessoal tem que aparecer o dobro. Porquê? Porque o ano letivo, imagino, 2020-2021, termina em junho, tem que contabilizar os 70 lugares. De 2021, o ano letivo 2021-2022, tem que contabilizar mais 70 lugares. As pessoas depois até podem ser as mesmas, mas em termos de mapa tem que aparecer o dobro. E daí que há uns tempos atrás diziam que a Câmara já tinha 900 e tal funcionários. E como acontece nessas matérias, acontece em muitas outras. Há outra situação que aqui aconteceu e que as pessoas estão a esquecer. As escolas preparatórias e as secundárias não eram, algumas delas, da responsabilidade do município. E passaram a ser. Há a incorporação do quadro de pessoal. Portanto, isto aumenta, com a descentralização, aumentou aqui as competências da Câmara. Descontando essas situações, nomeadamente a incorporação de funcionários que não estavam... Eu arriscaria-me a dizer, porque isso foi falado numa das últimas assembleias, em que mostramos que, em relação a 2017, tínhamos exatamente, sensivelmente as mesmas pessoas, arriscaria-me a dizer que menos. Esqueceram-se, porém, é que a nossa oposição, e isso é normal, a gente percebe que este debate político que acontece e que é normal, claro, é que perderam-se muitos funcionários na Câmara. Se eu disser ao município felgueirense que nós, em termos de serviços operativos, tínhamos 2 picheleiros para tratar fugas que existem no Conselho inteiro, alguém cabe na cabeça que isto possa acontecer no município com a nossa dimensão? Mas era o que acontecia. E muitas áreas de serviços operativos, isso acontecia. Contratámos gente, por exemplo, eu dou o exemplo dos projetos que foram feitos para José Joaquim Coimbra, Santa Quitéria, cerca de 4 projetos que fizemos agora no verão. Foram feitos com serviços municipais. Quantos que nos custavam esses projetos se fossem dados fora? E foram com pessoas que, entretanto, contratamos, porque falava-se das árvores, mas nós não tínhamos um arquiteto paisagista. Há um déficit em vários serviços que nós temos que compensar. E também há aqui uma coisa que é preciso saber, e que os felgueirenses têm que saber isto de forma muito aberta e muito pragmática. 25% a 30% dos trabalhadores que fazem parte dos quadros do pessoal estão ou de baixa, porventura alguns doentes, e, portanto, há um absentismo na ordem dos 25% a 30% dentro do município. Se a flexibilidade do Código de Trabalho devia ser maior nestes casos da função pública, devia, porque, de facto, nós temos muito boa gente que quer trabalhar, mas também ainda existe gente dentro de alguns municípios que não querem, de facto, ajudar a que os concelhos evoluam. E não podemos deixar de fazer este reparo e dizer isto de forma aberta, porque a realidade é esta e as pessoas que andam lá fora também se apercebem disso. De qualquer das formas, continuaremos a lutar para pôr o município a trabalhar conforme deve acontecer, e se tivermos que contratar pessoas, efetivamente, para aquilo que precisarmos de contratar, contrataremos sempre que virmos que é necessário e dentro do controle que é também necessário. Sr. Presidente, estamos mesmo a terminar. 2 minutos para, se quiser, acrescentar aqui mais 2 ou 3 ideias, nomeadamente em termos de realizações que o Sr. Presidente considera que é importante sublinhar nesta entrevista. Se não me acusarem de excessivo endividamento, mas ainda precisávamos de garantir dinheiro para concluir aquilo que é uma obra pensada há muitos anos e que é justa também, porque se fala nos trabalhadores e de sermos às vezes rigorosos com eles, naquilo que tem a ver também com o rigor que eles merecem, que é os serviços operativos municipais. Temos já orçamento, temos projeto, o orçamento ronda os cerca dos 4 milhões de euros, portanto, de umas novas instalações, e queríamos, acima de tudo, também assinalar aquilo que é um marco também com muitos anos. Portanto, eu sou o homem que desenterra os projetos com 20 e 30 anos, que é a Zona das Barrancas, a nossa zona de acolhimento empresarial. Está em marcha já o concurso público para a obra, um investimento de 4 milhões e 800 mil euros, que estamos já com os processos
alguns de forma amigável, mas é um processo de expropriação, outros seguirão outros trâmites, mas de qualquer das formas será também uma realidade esta zona de acolhimento empresarial, onde conseguimos garantir financiamento e que será extremamente importante para a dinâmica económica deste Conselho e, portanto, são de salientar as obras principais, não deixarei de correr nunca por aquilo que me fui apelidado de louco desde o início do mandato, de procurar a linha de Val de Sousa, e continuarei a lutar por ela certamente como um dos principais defensores, porque eu acho que se pensarmos o futuro para além do nosso tempo, essa será uma grande referência que ficará para a história. Sr. Presidente, muito obrigado. Muitos assuntos haveria, com certeza, para tratar nesta entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca. Foi o balanço possível deste mandato, um mandato intenso, com muitas realizações, também com algumas polémicas pelo meio, como é natural. Vamos prosseguir este conjunto de entrevistas com outros autarcas da região do Tâmega e Sousa, e com certeza haverá também outras oportunidades para regressarmos a Felgueiras e fazermos então novos pontos de situação em futuras oportunidades relativamente àquilo que vai acontecendo neste Concelho de Val de Sousa.